boa noite. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de me ministrar a live, eu gostaria de ler um versículo, o qual Deus me incomodou para que eu lesse esse versículo. E eu quero compartilhar com você que está assistindo, com você que ligou agora o seu celular. Ao começar a ver esse vídeo, vai até o fim. Vai ser edificante, vai ser libertador, vai ser transformador, vai ser crescimento para você, vai trazer cura. Deus vai sarar a tua terra, eu tenho certeza. Deus deu uma palavra para mim nesta noite, para a sua vida, para a nossa vida. Amém? Amém. Glórias a Deus. Fica no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. Vou repetir. Do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. Quando o presidente da igreja me chamou para ungir como pastor, como ministro do evangelho, eu tremia. Eu tive muito medo, porque é um peso. A palavra de Deus não se pode brincar. Mas lendo o evangelho, apóstolo Paulo falou que foi dado uma unção a ele, para que ele pregasse o evangelho, ministrasse até os confins da terra. E ele disse: ai de mim, se eu não pregar o evangelho, não levar o evangelho aos gentios. Então, quando me foi dado esse dom de ser ministro, pastor, para pregar a palavra, ministrar a palavra de Deus, eu temi, eu tremi com amor e tremor ao Senhor. Mas desde então eu obedeci. Eu tenho prazer em ler a palavra de Deus, em me aprofundar no evangelho, buscar a palavra, para trazer aos ouvintes a edificação, levar todos aqueles que me ouvem à santificação, à libertação, para que Deus transforme a vida de cada um, de todos aqueles que me ouvem. Porque, veja, é dom de Deus, é o poder de Deus, para todos aqueles que creem no evangelho. Então, a palavra que Deus me deu hoje, fica em Lucas, no livro de São Lucas, capítulo 10, versículo 25. Você que iniciou, acompanhe até o fim. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. A parábola do bom samaritano. Que mensagem extraordinária. Eu quero ler para você. Amém? Fica focado, fica atento, apercebido na palavra de Deus, que ela vai vivificar o Espírito Santo dentro de você. Amém? Assim como o nosso corpo precisa do alimento diário para estar saudável,
forte, também o Espírito que habita em nós necessita desse pão vivo que desceu do céu. Amém? Você vai ser abençoado com essa palavra hoje, em nome do Senhor Jesus. Diz assim o versículo 25, capítulo 10 de São Lucas, versículo 25. E eis que se levantou certo doutor da lei, e para experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui fala, levantou um certo doutor. É um fariseu, um escriba, um doutor da lei, o qual ele estudava as escrituras e ele interpretava para os ouvintes, para os israelitas, para melhor entender, trazia um entendimento. Então tudo aquilo que estava oculto, estava embaraçoso, ele interpretava e trazia a verdade. Então ficava gostoso de ouvir. Você entendia e ficava satisfeito com aquilo. As pessoas têm mania de falar de fariseu, escribas, mas são mestres da lei. Sabiam bem o que estavam fazendo, defendendo aquilo que Deus tinha ministrado através de Moisés. Eles guardavam a lei, e com força, com exatidão. Então, quando Jesus veio, como antes já tinham vindo outros falsos messias, quando veio Jesus, eles ficaram meio que atentos. Então eles queriam pegar, destruir, ficava maquinando para prender Jesus, provar que ele era falso, ele era apenas uma seita, heresias, era um profano na palavra. Então ele veio aqui jogar pegadinha. Você vê, é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, mas quais eram as intenções? A pergunta é extraordinária. É uma da pergunta que mais me fascina, mais me chama a atenção na Bíblia. É esta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Olha que pergunta, mexe comigo, e tenho certeza mexe com todos. Todos deveriam fazer essa pergunta para um ministro do Evangelho, para Deus, em secreto com Deus no seu quarto. Deveria fazer essa pergunta para Deus. Deus responde. Amém? Veja só. Mas a má intenção dele, a pergunta era boa, mas a intenção era péssima. E era aquela com qual não era boa intenção. A intenção era mostrar, trazer à tona, fazer o Senhor passar vergonha diante daquilo que ele conhecia tão bem. Mas Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, sumo sacerdote. Amém? Eterno. Aleluia. Glória a Deus. Continuando aqui no versículo 26. Perguntou-lhe Jesus: o que está escrito na lei? Olha só Jesus, que sabedoria. Vem do alto, não tem como comparar aqui da terra com o que vem do alto. Perguntou-lhe Jesus: o que está escrito na lei? Como lês tu? Aqui está escrito assim, mas tem outras interpretações na Bíblia que fala como você interpreta. E respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Às vezes nós não entendemos o que Deus está nos revelando aqui, mas é muito profundo, é muito profundo. Ele sabe responder tudo aquilo que está escrito e interpretar. Veja bem, isso mexe comigo, mas é maravilhoso, é de Deus, é extraordinário.
com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Veja, Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Com licença, Camille, por favor, você não fecha a janela aqui, o vento gelado. Perdão. Jesus, prosseguindo, disse-lhe: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nela azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3, perguntou Jesus, qual, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei, o escriba: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: pois, vai e faze tu o mesmo. Veja que mensagem extraordinária, que parábola extraordinária. Jesus, ele veio para ser tentado, para ser envergonhado, e Jesus desmontou o escriba, desmontou o intérprete da lei. Porque aqui diz que ele veio perguntar, no começo aqui, no versículo 25, ele veio perguntar, boa noite, ele veio perguntar a Jesus Cristo o que ele deveria fazer, o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus mandou que ele respondesse o que estava escrito na lei. Então o escriba respondeu: amarás o Senhor teu, rapidamente, amarás o Senhor de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas tentando se justificar diante de Jesus, Jesus não disse nada. Ele disse: quem é meu próximo? Porque Jesus falou, então, respondeu corretamente. É isso mesmo, ficou maravilhado, conhecia bem, interpretou bem a lei, estudava bem a palavra de Deus. Vai, faz isso e viverás. E ele olhou para Jesus e falou: mas quem é o meu próximo? Então, veja como que Jesus é o mesmo que ele faz com a gente hoje. Quando ele falou quem é o meu próximo, ele devolveu a pergunta com a mesma força. Por quê? Porque para nós, quem que é o próximo? É o necessitado. É aquele que foi os salteadores, levou tudo que ele tinha, despiu ele, largou ele meio morto.
Então aquele é o próximo. Na nossa visão, na visão da humanidade, ele é o nosso próximo. Mas Jesus quebrou no meio e disse assim: veio o sacerdote, passou diante daquele que tinha sido roubado, estava como meio morto, descendo pelo mesmo caminho, ele passou de largo. Veio também o levita, passou de largo, mas veio um samaritano e atou as suas feridas, moveu-se de íntima compaixão, atou as suas feridas com azeite, com vinho, colocou na sua cavalgadura e levou até um hospedeiro, um hotel, até uma casa onde podia tratar das suas feridas, dos seus ferimentos, das suas ataduras. Jesus tirou aquele que tinha sido assaltado e colocou o samaritano, o levita e o sacerdote como o próximo. E isso mexeu muito comigo, moveu muito. Será que nós estamos lendo a Escritura e estamos entendendo o que Jesus está passando para mim e para você? Será que estamos entendendo o Evangelho como Deus tem nos revelado aqui? O próximo é você, o próximo sou eu. Quantas vezes eu recebi cesta básica aqui na minha casa e procurei pessoas que estavam precisando para me levar até a casa dela, eu me sentia bem, mas o próximo não era ela que estava precisando, o próximo é eu que vou. Olha o que Jesus disse, é a mesma coisa do dízimo, da oferta. Quando Deus abre a porta para você, do seu trabalho, do seu emprego, Ele dá o dinheiro para você, Ele fala nas Escrituras que vá você também, trabalhe para que tenha o seu sustento e você supra as necessidades dos pobres, ganhando você o seu salário. Olha, tem pessoas que ficam ganhando salário e ficam guardando, acumulando ali, comprando uma casa, 2 casas, um carro, 2 carros, uma moto, um lote, guardando dinheiro no banco, e o vizinho passando fome. E ele fala assim: mas eu não corto meu cabelo. Veja, as minhas calças, olha o meu terno, veja, o meu vestido é para baixo do joelho, mas o vizinho está com frio, está nu, está padecendo de fome, está sozinho no hospital e ninguém vai visitar. Enquanto Jesus nos ensina, Senhor, como saber se herdar o reino do céu? E ele fala assim: quando eu estive nu, deste-me o de vestir, estava com frio e me aqueceste, estava enfermo, foste me visitar, estava oprimido, preso, também foste me visitar, estava com fome, deste-me de comer, de beber. Entra, bendito do meu Pai. Quando fizemos isso a ti, Senhor? Quando a um desses meus pequeninos fizeste a mim. E de igual modo respondeu: e quando a um desses meus pequeninos não fizeste isto, a mim não fizeste, negaste a mim. Atai pé e mão e lançaste no fogo exterior, nas trevas exteriores. Veja, o escriba, olha que Deus mostrou para mim, ele interpretou bem, ele tem na ponta da língua aquilo que é preciso falar, ensinar, mas ele mesmo praticar não pratica, não vive. Adianta ele usar suas vestes com cauda para trás do pé, adianta
Fala para mim se é isto que Jesus está procurando em você e em mim. Ai, tem um batom, ela usa batom. Meu Deus. Põe um brinco. Oh, Senhor amado. Enquanto Jesus nos fala aqui, aquele que mentia, não minta mais. O que é ser uma nova criatura? O que é aceitar Jesus? O que é converter as suas más obras nas boas do Senhor? Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que enganava, fazia engano, diz que não diz que, tinha inveja, não tenha mais. Aquele que praticava iniquidade, pecado, concupiscência, orgulhoso, soberbo, arranque esse coração podre, imundo, e revestivos de um Cristo menor. O que Cristo fazia? Se fôssemos para nós acompanhar algum modelo aqui, seria Jesus Cristo. Mas como Jesus andava no deserto, no meio daquela tempestade de areia, será que podia ele usar uma calça ou um terno? De jeito nenhum, amados, de jeito nenhum. Havia tempestade de areia e o sol era 40, 45 graus. Pense bem. Então usava a capa, 2 túnicas, um vestido. As vestimentas que Deus nos propõe, as vestes compridas das boldas do Filho, o qual serão tecelados em nós, serão segundo as suas obras, a intenção das suas obras. O escriba aqui falou: amará o Senhor teu Deus de toda a sua força, com todo o seu entendimento. Mas o teu próximo como a si mesmo. Ele não sabia o que era o próximo. Aí Deus fala assim: mas como você pode falar que me ama com toda a sua força, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e não consegue o próximo? Você é um religioso, somente religioso, porque se não ama aquele que vê. É Jesus que falou isso. Se você não consegue amar este que você está vendo, como poderá amar a mim? E Deus fala que nós somos mentirosos, e é verdade. Seja Deus verdadeiro, e é verdadeiro, e o homem sempre mentiroso, sempre. Mas se o homem falar que ama o seu próximo como a si mesmo, compadece dele, dá cesta básica, dá o de vestir, o de comer, o de beber, visita ele nos hospitais, e não obedece às Escrituras, não obedece aos mandamentos de Deus, a doutrina de Deus, é ele o quê? Um ateu. Então tem que conciliar as duas coisas. Você não pode apartar a doutrina da revelação, a doutrina do conhecimento da Bíblia. Você tem que ter a doutrina, mas tem que ter o entendimento, o conhecimento também, para você se aprofundar, fazer segundo a vontade de Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo, o que ele fazia aqui? As pessoas, mas nem o nome do samaritano ele quis usar. Qual dos três você acha que foi o próximo dele? E ele falou: aquele que usou de misericórdia. Não pode falar samaritano, sabe por quê? Porque era um demônio incorporado. Para os judeus, eram demônios incorporados, os samaritanos. Por quê? No século 6, antes de Cristo, houve ali a separação. Então o samaritano, os judeus foram cativos, e da Babilônia, Nínive, o rei lá mandou mulheres pagãs para a terra de Samaria. Os samaritanos ali se envolveu com eles, com estas mulheres, teve filhos, não ensinava mais o Torá, os 5 Pentatêutico, os 5 primeiros livros da Bíblia, não era mais ensinado.
quando os Esdras, os escribas foram escrever ali tudo sobre os judeus, judaísmo ali, falar sobre aquilo ali, o samaritano veio e falou: de jeito nenhum, eu não posso. Por quê? Porque eles se envolveram com outras mulheres, eles cultuavam a deuses estrangeiros, a deuses feitos por mãos do homem. Adoravam a Deus, adoravam, mas também cultuavam a outros deuses das suas mulheres que veio de outras terras. Então os judeus pegou ódio, um ódio que para eles preferiam morrer do que se ajuntar com um povo desse. Não passava por dentro. E lembra, Jesus, é necessário lá em João capítulo 4, onde a mulher samaritana no poço, mas pede de beber a mim. Você, sendo judeu, não sabe não, que não conversa com nós samaritanos? E Jesus disse: se soubesse quem eu sou, pedirias tu a mim, e eu daria da minha água viva, transformadora, purificadora a você. Essa água aí que você bebe aí, se você beber agora, daqui a pouco você tem que voltar a beber de novo. Mas que eu der, formará uma fonte, um rio de água viva no seu ventre, e saltará você para a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Então Jesus, ele veio para quebrar essas inimizades, esses preceitos do homem, essas atitudes demoníacas, diabólicas do homem. Olha só, perdão, me perdoe, mas eu não aguento, gente. Paz de Deus, mas somente aos seus irmãos. E Jesus fala assim: ué, que recompensa você quer? Se salda com a paz de Deus somente aos seus irmãos? Não fazem isso os publicanos? Os gentios não fazem de igual modo? Está aí a sua recompensa. Enquanto Jesus nos ensina, enquanto um fala: ame o teu próximo como a ti mesmo, mas os teus inimigos, Jesus fala: ame os teus inimigos, o teu próximo, e ore por aquele que vos persegue. É um tapa na cara, não é? E eu estou de roupa comprida, pai, mas se eu não me buscar essa edificação, esta palavra que dá o crescimento, que faz eu olhar para o meu próximo, seja ele quem for, e sentir compaixão, amor, querer que ele continue vivendo, levanta de pé e anda. Jesus te ama e tem um reino eterno para te mostrar, para te revelar. Quanto são maior as coisas de Deus, a glória de Deus para a sua vida, do que essas coisas mundanas que se acabam ali mesmo. Muito maior a glória que Deus tem a vos revelar. Amém. É maravilhoso. Então nós temos de parar de olhar placa de igreja, religiosidade. Eu olho certas moças aí tão bonita mesmo, com aquele cabelo fino, picudo, cheio de ponta. Você acha que é isso que Deus quer? Você acha que isso é santidade? Quer fazer um voto com Deus? Faça. Quer ser como Sansão? Seja. Como João Batista? Seja. Faça um voto com Deus. Mas não ache que isso vai salvar você, meu amado. O que vai salvar você é o que está escrito lá em João 3. Se creres em Deus como único Senhor e Salvador, será salvo tu e tua casa. Aleluia. Isso, nascer de novo. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Olha, os que a Bíblia ensina assim, a doutrina, a sã doutrina, o evangelho verdadeiro, os que se iniciam na fé, desçam as águas do batismo. E os que já vivem na fé, participem da ceia do Senhor. Aleluia! Olha aqui, ele diz que o próximo, aquele homem, o bom samaritano,
ele pegou o azeite e o vinho e deitou sobre as feridas daquele que tinha sido usurpado, roubado. Ele mostrou o seu culto fora do templo. Ele não estava no templo, ele estava no caminho, aonde estava precisando. Quer dizer que você só vai falar da palavra, só vai fazer algo de bom dentro da igreja. Ali tem luz. Mas precisa que você seja luz não somente dentro da igreja, mas fora, no caminho, debaixo da ponte, no viaduto, no seu trabalho, na sua escola. Você tem que ser luz, tem que ser sal, como Jesus falou que é. Não vem para mim com, não pode usar nem chinelo, não pode usar calça comprida, mulher, não pode usar, você não pode segurar sua língua dentro da boca. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Leia as Escrituras. Errais em não conhecer. Por isso que há entre vós muitos enfermos e muitos os que dormem, perecem por não conhecer as Escrituras. Deus é maravilhoso, é galardoador. Ele veio e falou: eu destruo esse templo aqui. Em 3 dias eu ponho ele pé. Não vai ficar pedra sobre pedra. E nos levantou sacerdote universal. Sacerdote universal, todos. Quebrou aquilo ali. E nos fez sacerdote, morada do Espírito Santo. Templo vivo do Espírito Santo. Agora, onde você for, você pode adorar. Ai, meus pais disseram que quando o Messias vier, ele nos ensinará como devemos adorar e buscar a Deus. Ele falou: o Pai procura os verdadeiros adoradores. E o procura agora. E procuram os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher samaritana achava que para adorar tinha que subir no monte. Os judeus eram no templo de Salomão. E Jesus veio e quebrou aquilo ali. Preconceito. É necessário passar em Samaria. Por quê? Porque a religiosidade ali está de uma maneira que eu vim trazer a espada para dissipar o quê? O que veio dissipar? As trevas. Separar a alma do espírito, o emocional do verdadeiro, trazer o equilíbrio do evangelho. Jesus falou: eu sou. O Messias, eu sou. Quando falou que ela teve 5 maridos e o que com ela estava não era dela, aquela mulher creu de tal maneira e saiu correndo, pregando o quê? O evangelho. E por que não pode ter pastoras, ministras do evangelho? O dom é de Deus, é gratuito, ele dá a quem quer, quem busca. Buscai, me acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então, aquele que buscar, o Espírito Santo vem e testifica do quê? Do reino. Quando se reunir, não enchei-vos de bebida forte. Tem muitos por aí que enchem de bebida forte e fala que é só pelo Espírito Santo. Como? Enquanto Deus fala assim: não. Quando se reunir, não encha de bebida forte, porque vocês vão ficar se vangloriando, cantando vantagem, falando promiscuidade, imoralidade. Mas apartai-vos desse mal, enchei-vos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo testificará do que há no reino. O Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Aleluia! Haja cura na sua casa, libertação, transformação na sua casa. Mas busca o Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo. Ele vai vos revelar coisas grandes e firmes que não sabemos. Jeremias 3,33 diz: clama-te a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. É só buscar. Ele veio para todos aqueles que creem no nome poderoso e triunfante de Jesus Cristo. Glória a Deus. Para que religiosidade? Uma pessoa falou para mim no serviço: paz de Deus. E colocou a mão na boca assim.
pôs a mão na boca assim e falou: não foi nada. Não foi nada. Errei. Falei: o sangue de Jesus tem poder. Se não converter, eu não dou também não. Pessoa assim precisa se converter, ser lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Se não passar pelas águas purificadoras do trono de Deus, não pode ser irmã, ainda é criatura. Porque se fosse salva, se tivesse cheio do Espírito Santo, ela ia dar a mão para os que estão caídos, pôr de pé, para que tivessem vida e vida em abundância, como o nosso Senhor Jesus Cristo ministrou. O templo do Espírito Santo é você, meu amado. Para adorar a Deus, para cultuar a Deus, não precisa estar dentro da igreja. Para fora da igreja é tudo caladinho. Só descobre porque, que nem minha mulher fala para mim: ah, por que você está usando calça e chinelo? Falei: ué, normal, tá parecendo o quê? Religioso? É mesmo. Mas não é não. Eu só usei porque eu estava com vontade de usar. Mas voltando na palavra de Deus, eu quero que esta palavra edifique você. Leve você à santificação. O que é santificação? É vestimenta? Não. Isso é cultura. Os italianos usam terno e gravata e vestido longo. Os escoceses, tanto homem como mulher, usa sainha. Nós aqui usamos o que usamos. Se eu colocar umas vestes, como diz as escrituras, se eu colocar vestes de mulher, todos vão perceber. Tem calça feminina que de jeito nenhum eu não uso. Tem calça masculina que se a mulher usar, por isso que Deus fala. Porque homem é varão, foi criado varão, tem que permanecer varão, e mulher foi criada varoa, tem que permanecer varoa. É poder de Deus. Para isso, lá na cidade de Coríntios, é como a cidade de São Paulo. Muita promiscuidade, imoralidade, muito grande aquela cidade. E Deus derramou de tal maneira os dons do Espírito Santo que todos foram concebidos com o Espírito Santo. Então Paulo veio exortar. Aí lá dentro, quando as pessoas lá tinham a cultura lá qual que era? Quando era servo de Deus, colocava um cinto em volta da cintura. Mostrava que era servo. Quando era mulher da vida, ganhava vida prostituindo, ela tosquiava o cabelo, como o meu assim, cortava bem curtinho o cabelo, saía na rua, as pessoas já iam direto nela, porque já sabia que ela era mulher da vida, ela prostituía. Então, quando o evangelho veio na cidade de Coríntios, os irmãos, muitos dessas mulheres se converteram a Cristo, e leva um tempo para o cabelo crescer. Mas naquela cultura judaica, por exemplo assim, vinham os turistas chegavam assim na cidade e falavam: ah, você conhece fulana de tal? Eu acho que sim, rapaz, tem bastante aí com esse nome aí, mas, ela trabalhava assim, naquela casa e tal, assim. Ah, mas não trabalha mais não. Agora ela está lá na congregação tal, assim, e está louvando e adorando a Deus, assim. Verdade, aceitou Jesus aí como Senhor e Salvador e transformou a vida dela. Oh, glória a Jesus! Mas ao sair, o cabelo ainda estava curto. As pessoas: ô irmão Paulo, apóstolo Paulo sofria. O que eu vou fazer? Está saindo da igreja com as irmãs aqui, o pessoal vem. E isso, aquilo, põe o véu. Ninguém vai ver que ela está assim, até que o cabelo cresça. Aí o cabelo foi dado no lugar do véu. Mas você pode se higienizar. Se limpar, se cuidar. Para você, para o seu marido.
Não tem problema nenhum, é cultura da época. Deus não está preocupado com isso daí. Mas o que é santidade então? Uma piadinha imunda. Salmo 1:1 fala: não tome conselho dos ímpios. Olha aí, santificação, não toma. Não vá pegar conselho com ímpio, com pecador. Não se assenta e não se detenha na roda de pecadores e escarnecedores. Não faça isso. Vamos fazer uma rodinha, tomar uma cervejinha? Não vá. Vamos ali, tem ali uns colegas ali, gay, lésbica, vamos lá bater papo, fazer uma barquinha. Não faça isso. Santifique-se. Busque o que é de Deus. Apartai-vos da aparência do mal. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Oh, só um pozinho, 2 tirinhos. Não, aceitei Jesus. Eu quero uma transformação na minha vida. Eu quero fazer a diferença. Eu quero ganhar toda a minha cidade, o bairro onde eu moro, o meu vizinho, minha família, meus familiares. Eu quero, sabe, eu quero seguir o modelo do meu Senhor Jesus Cristo. Ele fala: sede santo como eu sou santo. Mas a religiosidade ele quebrou no meio. Os escribas e fariseus, os mestres da lei, até quando ia dar esmola, ele passava daquele necessitado, uns 3, 4 passos. Aí estava aproximando alguém e ele tossia. Todo mundo olhava, ele jogava a moeda para mostrar que estava dando esmola. Não pode viver de aparência. Deus fala: quando a sua mão direita der à esquerda, não pode ficar sabendo. Olha, então, vamos olhar o que Jesus fala. Efésios fala ali sobre filhos, obedecer os pais e ser obediente, honrar o pai e a mãe, mandamento do Senhor. Isso é santificação, e terá dias maravilhosos, dias cumpridos nessa terra. Será bem-aventurada, beneficiada por Deus. Marido, trata bem a sua esposa, como Jesus trata bem a sua igreja. Você é o cabeça da casa. Esposa, seja submissa ao seu esposo, ao seu marido. Como você, a igreja é a Jesus. Trata bem. É assim que temos que ser. Lendo a Bíblia, resumindo aqui, lendo a Bíblia, meditando nela, deixar o Espírito Santo falar, para que você seja um desses bem-aventurados da Bíblia. Amém? Amém. Tenho muita coisa, podia destrinchar todos os versículos aqui. Todos os versículos aqui. Cada um destrinchar pelo menos umas 5, 6 páginas de um livro. Mas vai ficar muito comprido. As pessoas vão desistir no meio da live. Mas pense bem nisso. Você pode ser o próximo. Você sabe quem está precisando. Você sabe o que é ser edificado pela palavra. Tenho certeza que a palavra falou com você. Tem muitos pastores por aí que conhecem versículos de cor. Fala de Gênesis a Apocalipse. Mas quando se trata de visitar um enfermo no hospital, ou de levar para suprir a necessidade de uma pessoa que está nua, que está, não tem roupa de frio, não tem uma cama para dormir, não tem um bojão de gás dentro da sua casa, ele não se esforça nem um pouquinho. Eu, quando vem essas coisas para mim, eu não tenho vergonha. Eu vou pedindo para todos que eu conheço. E as pessoas ajudam. Por quê? Porque Deus é de Deus. Deus não dá para você um salário abundante, não, para você ficar trocando de carro todo ano, de casa. Não, é para você ajudar o seu próximo. É para você ajudar aqueles necessitados. O dízimo, oferta que entra na sua casa, tudo bem. O pastor é digno do seu salário. Mas não é de todo o salário. Tem pessoas com problema, com dificuldade, passando luta dentro da casa. Você tem que examinar. O pastor tem que conhecer as suas ovelhas, a necessidade das suas ovelhas, e tem que ir lá ajudar, seja qual necessidade for.
Está precisando de arroz? Leva arroz. Feijão? Feijão. Macarrão? Macarrão. Gás? Gás. Força, energia elétrica, água precisa ser restituída? Faça. Dê um jeito e faça, porque tem sustentado você até aí. Amém? Amém. Que esta palavra possa transformar a sua vida, libertar você da religiosidade, que você possa ser santo, como Jesus foi santo. Amém? Abandonar o pecado, a soberba, a concupiscência. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e paz seja com todos. Amém?